Vamos pro hack número 1, planejamento realista. Percebam que eu não coloquei apenas planejamento, apenas organização, apenas, sabe, essas coisas de usar o Notion, usar a Google Agenda, se planejar, se organizar, tirar um tempo no domingo para planejar o que tu vai fazer na semana, se organizar o que tu vai fazer ao longo do mês, quais são os teus objetivos daquele mês. Isso é uma coisa bem interessante, eu gosto também, para qualquer aplicação que a gente esteja construindo, se a gente está construindo ela no longo prazo, eu gosto de estipular objetivos para cada mês. Então, por exemplo, em agosto eu vou fazer tais coisas e no final de agosto eu vou ter isso pronto. Em setembro eu vou fazer tais coisas, no final de setembro eu vou ter isso pronto. Isso é uma coisa que eu gosto de ter. Mas isso é algo relacionado a como fazer o planejamento, e muitas vezes eu posso trazer para vocês, eu acho que já trouxe outras vezes, posso trazer novamente como fazer esse planejamento, mas o que eu tô falando aqui, principalmente, é sobre fazer esse planejamento de forma realista. Então, no momento que a gente senta para fazer um planejamento de construção de aplicações, de estudo para provas, etc., se planejar pensando em quem tu é, como é que tu funciona. Então, tipo assim, se eu sei que eu funciono muito mal à noite, que à noite eu tô sempre cansado, que chega à noite eu pego no sono, assim, fazendo a janta, eu não vou ir lá e, tipo assim, ver que eu tenho um período livre das 6 da tarde até meia-noite e vou encher de tarefas, assim, de estudo que dependem horrores de atenção e concentração. Porque isso vai ser insustentável. Não só insustentável, o fato de ser insustentável é importante, que a gente sabe que a gente não vai fazer. Outra coisa do planejamento realista que eu falo é imprevistos vão acontecer. A vida, ela acontece. A gente adoece, falta luz em casa, eu tô sempre com problema com a internet. Vocês estão vendo que eu tô com a internet direitinho hoje. Gente, botei a internet mais cara da cidade. Agora tá funcionando direitinho, vocês estão vendo que eu nem caio mais. A gente adoece. Falta luz na rua. A mãe adoece. Imprevistos acontecem. Então, a gente precisa planejar intervalos entre as tarefas de uma maneira que faça sentido pra gente e que esses intervalos permitam que a gente lide com os imprevistos. E se meu dia sair perfeito e eu tô cheia de intervalos assim para lidar com o imprevisto, não aconteceu nenhum imprevisto e aí eu perdi aqueles tempos dos intervalos? Não, gente. Se o teu planejamento tá direitinho, se tu planejou e dentro do teu planejamento tu vai cumprir todos os prazos, se tiver um dia que tu tá cheio de intervalo e descansos, tem que dar glória a Deus. Tem que ficar feliz, não tem que ficar tentando achar problema para colocar em cada intervalo e cada descanso. Se planeja de uma forma que fique tranquilo para ti, que tu consiga lidar com os imprevistos do dia a dia nos intervalos e que se não tiverem imprevistos, melhor. Que delícia, que maravilha. Pega os intervalos daí e descansa, vai ler um livro, vai sentar na sala da tua casa, tomar um café com a tua mãe e com o teu pai. Ficam trancados no quarto em casa estudando e faz 3 dias que não vê a cara da mãe. Às vezes é bom sair do quarto. Não colocar muita coisa na agenda também, caso você não esteja acostumado com isso. Porque vocês chegam no M60 e muitos de vocês já vêm com uma agenda lotada, já vêm de uma rotina agitada, de uma rotina que puxa muito de vocês. E aí vocês conseguem adaptar e se, por exemplo, acabei de terminar a faculdade e agora eu quero fazer a aplicação para um estágio fora, sei lá, alguma coisa assim, mas já vem de um ritmo muito puxado da faculdade, vocês super conseguem lidar com uma agenda super pesada. Agora, se vocês estavam numa nice, numa boa, acostumados a só ir para aula, galera inteligente aí que precisou estudar pouco na vida, tem gente que não precisa ficar muito tempo sentado estudando, né? Enfim, se tu tá acostumado com ter mais intervalos no dia a dia, com ter mais períodos de descanso, principalmente se tu não está acostumado a muitas horas estudando, muitas horas sentado e estudando, se concentrando, precisando da tua atenção 100% no que tu tá fazendo, não me vai colocar na agenda desde a primeira semana 4 horas de estudo por dia, porque vocês não vão fazer. Vocês vão fazer por 2, 3 dias e depois vocês vão largar. E aí, vocês vão voltar, tipo, 2 semanas depois, assim, meu Deus, eu me perdi na minha aplicação, o que eu faço? Me atrasei. Não façam isso. Se vocês não estão habituados a fazer uma coisa, não coloquem para fazer horrores no início. Façam agendas que façam sentido para a pessoa que vocês são.
sabe? Tipo, que funcione para vocês. Eu não gosto, não tô acostumada a ficar muito tempo estudando, então bota ali 45 minutos de estudo por dia, ali na primeira semana, segunda semana, depois vai botando mais. Porque, assim, do que a gente tá falando aqui? A gente tá falando de planejamento. Então, eu já presumo que vocês estão fazendo tudo com antecedência. Normalmente, quem se planeja está fazendo com antecedência, está se planejando com antecedência, está se organizando e vai dar tempo. Se vocês já estão atrasados de cara, o planejamento também é importante, mas talvez vocês vão precisar pegar um pouquinho mais pesado consigo mesmo. Mas se vocês puderem evitar pegar tão pesado consigo mesmo já de cara no início, evitem. Ah, mas então eu deixo para fazer tudo muito puxado assim nos últimos meses? Não, também, tá? A curva assim do aplicante de esforço, ela tem que ser assim, ó. Ela tem que ser uma crescente, 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 e aí depois ela dá uma declinada. Ela continua lá em cima, mas ela dá uma declinada. O que eu quero dizer? Que tu não pode começar querendo fazer tudo de uma vez só, querendo adicionar 5 horas de estudo no teu dia e mais outras coisas que tu vai fazer tudo de uma vez só no início, porque senão é insustentável. A gente precisa de um período de adaptação a rotinas mais puxadas, então a gente vai adicionando coisas a fazer aos poucos, desde que isso cumpra os nossos prazos. Vai chegar um momento que tu vai estar estudando horrores em todo dia, que tu vai estar fazendo muitas tarefas, que teus dias vão estar cheios. Quando chegar nesse momento e tu sentir que não dá para passar disso, e permanece fazendo para cumprir tudo que tu tem que cumprir dentro dos prazos. Então, tipo, a galera que começa a se planejar com muita antecedência, isso aqui vai subir, vai estagnar cedo, porque, tipo, tu pode continuar numa nice, fazendo as coisas de forma que cumpra os prazos, sabe? Tipo, dividiu ali os períodos das coisas, quebrou tudo em pequenas tarefas, espalhou ao longo do ano e vai dar tempo de fazer tudo sem precisar se sobrecarregar. A gente vai fazer um pouco mais atrasado, então vai chegar um momento que tu vai precisar se sobrecarregar, que tu vai precisar fazer mais, tu vai precisar que boa parte da tua vida seja dedicada às aplicações. Só que existe um ponto que é importante a gente comentar, a gente tem um limite e esse limite tu vai sentir. Vai chegar um ponto que tu vai sentir que tu não dá para adicionar mais que isso. Tipo assim, eu faço isso aqui, beleza, eu tô me dedicando, eu tô todos os dias, eu vou deitar cansada, eu vou dormir, sabe, cansada, e se eu botar mais uma tarefa no meu dia, se eu botar mais 45 minutos de estudo no meu dia, eu não aguento. Eu até faço num dia, faço no outro, e já lá no outro eu já não vou mais querer fazer. Esse é o teu ponto de estagnação, caso tu seja, tipo, esteja precisando se forçar a mais. Tenta não fazer muito a mais que isso. Cumpra os prazos, mas seja realista consigo mesmo. E aí o outro ponto que eu digo que é quando essa estagnação ela meio que declina um pouquinho, ela precisa declinar um pouquinho, é antes de provas, que muitas vezes vocês deixam para o final do ano. Então, se vocês estão deixando para o final do ano, eu digo, um pouquinho antes das provas, tipo uma semana antes, é bom dar uma acalmada. E antes de entrevistas, a gente precisa se acalmar antes de fazer prova. E a gente precisa se acalmar antes de fazer entrevista. E não dá para se acalmar se tu tá todo dia muito cansado, sobrecarregado. Então, tu precisa ter essa declinada, mesmo que às vezes tu vá voltar depois. Digamos que tu conseguiu se planejar para fazer as provas no início, ali no meio do ano, e aí depois tu vai voltar a fazer muita coisa. Mas tem que ter esse equilíbrio, entendeu? De não fazer muita coisa já no início e não deixar para fazer muita coisa lá no final. Esse meio de caminho ele vai ser pesado. E a gente tem que ter a visão no longo prazo para se enxergar no meio do ano, tão longe da data das aplicações, mas sobrecarregado fazendo muita coisa e continuar fazendo. Porque é uma coisa que acontece com muitos aplicantes, de chegar no meio do ano, as aplicações ainda estão longe, e eu já cheguei no ponto que eu tô fazendo muita coisa. Eu fui fazendo aos poucos, adicionando aos poucos, mas tipo assim, puta merda, é julho e eu tô vivendo a minha vida em função da aplicação. E as aplicações são tão longe, tem tanto tempo, por que eu tô fazendo isso? Tu tá fazendo isso para que quando chegar o final do ano, tu não vá parar num hospício. Porque o final do ano do aplicante, e aí eu tô falando final do ano do aplicante para quem tá
Principalmente porque muitas aplicações elas são com a deadline no final do ano, mas, por exemplo, a aplicação de Summer Job e Winter Job tem 2 deadlines diferentes no ano, que não é nem bem deadline, é mais tipo convenção social, assim, que a gente aplica em certos períodos, que é o que o professor espera. Mas, assim, chega perto das deadlines de aplicação, tipo assim, 1 mês antes das deadlines de aplicação, 2 meses antes, eu juro para vocês podem estar com pouca coisa para fazer que vocês estão doidos. É normal, porque não é só a quantidade de coisa que a gente tem para fazer que pesa na cabeça. Tem outras coisas que pesam na cabeça. Tem muita coisa que pesa. O próprio cansaço de ter construído uma aplicação pesa, o medo de, tipo, porra, fiz tudo isso e se não der certo, lá pro final também quem vai fazer aplicações que envolvem pagamento de taxas, vê o dinheiro saindo e, tipo, indo pagar coisas que a gente não tem certeza se vão dar retorno, pesa. Então, tipo assim, tudo que der para tirar, sabe, assim, todo o trabalho que tu conseguir dar uma puxada para esse ser tranquilo para esse ser tranquilo, porém sobrecarregado do meio do ano, façam isso. Mas não coloquem tudo para esse ser que recém chegou agora, para esse ser sair fazendo, sabe, de cara, porque é insustentável. E o sistema de organização e planejamento que funcione para você, o que eu quero dizer com que funcione para você? Porque aqui a gente está falando de realista, planejamento realista. Tem muita gente que gosta, por exemplo, do Notion, de se planejar e se organizar no Notion. Eu já fui a pessoa do Notion. Eu adoro o Notion, eu acho ele maravilhoso. A questão é, o Notion era bom para mim quando eu tinha tempo livre, nos finais de semana, para eu organizar o Notion, fazer o Notion bonitinho, organizar os databases, sabe? Tipo assim, o Notion é uma ferramenta de organização que é maravilhosa, mas que ela dá trabalho. E aí, para quem tem tempo e para quem gosta muito, assim, se sente tipo assim, ajuda na motivação, ficar usando um sistema de planejamento muito minucioso e muito bonito e muito bom. Notion é maravilhoso. Atualmente, usar o Notion não funciona para mim. Durante todo o período da pandemia, eu usei o Notion, era muito bom para mim. Quando voltou o presencial, meio que parou de funcionar, porque eu não tinha tempo para parar e passar um tempão na frente do computador organizando as minhas coisas. Atualmente, eu gosto muito de fazer minha organização, tipo assim, domingo, final de tarde. E eu não gosto de gastar muito tempo com isso. Então, eu uso o que atualmente? Eu uso a Google Agenda. Além da Google Agenda, eu uso um simples checklist na ferramenta ali de fazer listas do iPhone, sabe? O negócio de fazer checklist, que tipo assim, eu tenho os checklists, eu tenho os prazos, e eu tenho os prazos também como milestones na Google Agenda, e é isso. Tipo, é simples, funciona para mim. Eventualmente vocês vão ver que o planejamento de vocês vai se perder. Que a vida acontece, aí tu adoeceu, tu não conseguiu fazer nada naquela semana e tu já percebeu que tu meio que se perdeu em algumas outras coisas. Ao longo das aplicações vocês vão ver que inúmeras vezes vocês vão precisar recalcular a rota, revisar, reorganizar, pegar tudo que tu tem para fazer e literalmente redividir em tarefas. Então, por exemplo, tu botou que tu ia estudar 30 minutos todo dia, porque tu tinha muito tempo, e tu não fez isso. E agora tu vai precisar estudar 45 minutos, 1 hora todo dia, para recuperar o que tu não estudou e para cumprir o planejamento no longo prazo também, tipo assim, para frente, tanto para trás, backward, forward. Então, muitas vezes vocês vão ter que recalcular a rota. Para não ficar muito tempo fazendo no automático e sem perceber que está perdido, e só perceber quando a água está batendo na bunda, de 15 em 15 dias revisa esse planejamento. Tipo assim, organiza ali a semana todo domingo, organiza a semana todo domingo. Mas de 15 em 15 dias, pega tudo que tu tem para fazer e vê se tu tá conseguindo cumprir os prazos, se tu tá seguindo, tá cumprindo, tá indo para cumprir os prazos. Vê como é que estão os teus estudos para as provas. Porque muitas vezes tu colocou que tu vai estudar 30 minutos por dia de tal coisa, e aí tu percebe que tu tá estudando 30 minutos por dia, mas que tu tá tendo dificuldade numa coisa específica. Então, tu vai precisar adicionar um período de estudo todo dia, ou sei lá, 3 vezes por semana, de reforço para uma coisa que tu tá tendo dificuldade. Ou talvez tu vai perceber que, tipo, poxa, eu coloquei que eu ia estudar horrores, isso aqui, isso, e eu já sei fazer isso aqui, eu não preciso ficar me matando, então eu vou colocar só um períodozinho de treino, 10 minutinhos por dia, ou tipo 15 minutos 3 vezes na semana,
para eu não gastar meu tempo com algo que eu já sei. Então, tipo assim, de 15 em 15 dias, revisa tudo, revisa todo o teu planejamento, revisa, para que tu não passe assim um mês da tua vida trabalhando no automático porque tu já se perdeu no planejamento, tá? Sejam realistas também com vocês mesmos, sejam empáticos com vocês mesmos também, porque, tipo assim, a gente precisa se conhecer, saber como é que a gente funciona para saber o quanto a gente aguenta agora. Tô começando agora, então eu não posso me sobrecarregar. Mas, assim, façam o seu melhor, assim, toda semana. Melhora um pouquinho toda semana, adiciona um pouquinho toda semana. Isso é ser realista, isso é seguir um planejamento realista.